Qual é a pior coisa na vida de uma pessoa? Alguém poderia fazer essa pergunta. E alguns poderiam dizer, a pior coisa é a solidão, a pior coisa é a pobreza, a miséria, a pior coisa é perder o grande amor da sua vida, a pior coisa é não realizar os seus sonhos, a pior coisa é se frustrar em alguma situação. Sim, certamente essas coisas são ruins. Quando acontecem na vida de alguém, geram a tristeza, as lamentações, o sentimento de perda. Mas nada disso é a pior coisa na vida de alguém. Porque todas essas coisas ainda são pedagógicas. Todos esses eventos e acontecimentos ocorrem na vida das pessoas como resultado, como karma, como consequência. Isso objetiva o amadurecimento, o crescimento espiritual da pessoa. Então, o que acontece em nossa vida, sejam as piores coisas ou sejam as melhores coisas, tudo isso tem um objetivo. Isso objetiva o nosso crescimento, a nossa libertação. A libertação frente aos laços kármicos. Então, tudo isso que eu falei aqui, a morte, o sofrimento, a frustração, a pobreza, perder tudo o que se tem, não é a pior coisa na vida de alguém. A pior coisa na vida de alguém é a vaidade. Nada pior do que a vaidade. Nada pior do que ser vaidoso. Nada pior do que ter esta mente vaidosa que impede o desenvolvimento espiritual, que impede o crescimento da pessoa, que impede a estruturação do seu ser. E a vaidade, infelizmente, é certamente um dos grandes fatores da vida moderna, da vida pós-moderna. A pós-modernidade somente pôde se constituir desta forma por causa da vaidade. A vaidade, ela é constituída por uma série de defeitos sinônimos que se acoplam a ela. Junto com a vaidade vem a arrogância, a prepotência, a mania de grandeza, a maldade de sentir-se feliz com a desgraça alheia. Tudo isso faz parte da vaidade, tudo isso são cavidades da vaidade. De pessoas que na verdade não são elas mesmas, de pessoas que não sabem quem são, pessoas que não têm um propósito verdadeiramente. Porque essa humanidade perdida, que jaz neste mar de confusões, nessas trevas mentais, essa humanidade padece da falta de autoconhecimento. Se as pessoas se conhecessem melhor, não seriam tão vaidosas. Se as pessoas se conhecessem de forma melhor, mais profunda e acentuada, não seriam vaidosas, porque a vaidade ela surge justamente deste excesso de mente. É a mente que é vaidosa no ser humano. A vaidade vem da mente. Daí alguém poderia dizer, o vaidoso ele tem sentimentos. Sim, ele tem sentimentos também, mas não são os sentimentos intuitivos. São sentimentalismos que são administrados e manipulados pela mente. Porque a mente, agindo sobre o sistema nervoso, sobre o instinto do ser humano, faz com que surjam também sentimentos. Mas são falsos sentimentos, são sentimentos vaidosos, sentimentos arrogantes, sentimentos pautados no egoísmo, no excesso de mente. E isso não tem nada a ver com os sentimentos intuitivos.
que são verdadeiros, sinceros, são naturais, são autênticos, são originais. Onde a intuição se manifesta no ser humano, onde o seu espírito desperta, onde o ser humano é ele próprio, a vaidade começa a desaparecer. Lentamente, o ser humano vai eliminando, vai colocando a vaidade de lado, reforçando o seu espírito. E através do trabalho do espírito, da dedicação do espírito, surgem qualidades que não têm nada a ver com este defeito, que talvez seja o defeito maior dos defeitos, o defeito dos defeitos, o grande defeito dos defeitos, que é a vaidade. Da vaidade é que surgiram os demais defeitos, os demais problemas, as brigas, as confusões, as intrigas. A vaidade é o grande motor da maldade, que faz com que o ser humano gere e produza a maldade no dia a dia, na convivência com os seus semelhantes. E tudo isso vem da mente, não vem do espírito. O espírito não é vaidoso, porque o espírito, quando desperto, ele simplesmente é o que é. Ele não busca aparentar, ele não busca se mostrar para os demais. O espírito é discreto. O espírito simplesmente faz o que precisa ser feito, leva a sua vida numa boa, numa vibração tranquila. E isso não tem nada a ver com a vaidade, isso é a simplicidade. Isso é um estado emocional de equilíbrio, daquele que está nessa vida com um propósito, trilhando o seu caminho, respeitando os seus semelhantes, buscando escapar das confusões, de todas essas teias que aprisionam as pessoas. Então o espírito, quando à frente do ser humano e no ser humano, faz com que surja a simplicidade, que não tem nada a ver com a vaidade. E a vaidade, por sua vez, gera a complexidade mental. Pensemos os intelectuais vaidosos, suas teorias são complexas demais, apenas como forma de ostentação. Teorias que no fim não dizem nada. Aquilo é apenas um aglomerado de pensamentos vaidosos. Intelectuais vaidosos são assim, exagerados. Sacerdotes vaidosos são assim. Empreendedores e empresários vaidosos são assim. Políticos vaidosos são assim. Nas inúmeras profissões, nos inúmeros setores da vida em sociedade, as pessoas vaidosas se destacam pelo exagero, pela arrogância, pelo sentimento de superioridade, pela mania de grandeza e pela falta de humildade e de simplicidade. Por quê? Porque pessoas vaidosas estão apenas na mente. Por mais que alimentem também sentimentos, mas são sentimentos manipulados novamente pela mesma mente, que age sobre o sistema nervoso, que age sobre o instinto. Isso faz com que surjam as fantasias. Abdrushim explica isso muito bem em sua obra Na Luz da Verdade. A mente age sobre o sistema nervoso, sobre o instinto. Isso faz com que surjam fantasias, com que surjam ilusões, com que surjam sentimentos fraudados, mentirosos, venenosos, enganadores, que não têm nada a ver com os sentimentos intuitivos. Então, a vaidade, ela vem deste ser humano que está apenas na mente. E a modernidade, que é certamente este grande projeto vaidoso, ou o projeto mais vaidoso de toda a história da humanidade, a modernidade, ela foi cunhada, arquitetada e desenvolvida por pessoas vaidosas nesses últimos 500 anos, pessoas prepotentes. É fato
que na Idade Média existiam inúmeros problemas, na Antiguidade existiam inúmeros problemas, mas nos últimos 500 anos a vida partiu para uma artificialidade, onde o que interessa é apenas o lucro fácil, a aparência, a projeção faraônica das pessoas, as mentiras. Hoje, para alcançar um objetivo, as pessoas mentem, as pessoas encenam, as pessoas teatralizam. E por quê? Porque são vaidosas. A vaidade é que gera isso, porque a vaidade ela não tem compromisso com a verdade, a simplicidade, a autenticidade, a originalidade, a decência, a ética e a verdade. A vaidade tem compromisso apenas consigo mesma e com o egoísmo daqueles que alimentam a vaidade em sua mente, vivem de forma vaidosa e praticam a vaidade. Pessoas assim não têm simplicidade, não têm humildade, não têm lucidez. São pessoas turvas, pessoas trevosas, porque a vaidade ela é um defeito que vem das trevas. Este excesso de mente que está aí, mente esta em relação com o anel trevoso, trocando energias com o anel trevoso. Enquanto que o espírito, por sua vez, ele troca energias com planos mais elevados, planos mais luminosos, de forma muito simples, verdadeira, autêntica e original, através da intuição, através da inspiração. Para que coisa mais simples que a inspiração? E a inspiração não tem nada a ver com a vaidade. A vaidade é a falta de inspiração, porque se o vaidoso uma vez tivesse uma grande intuição e uma inspiração, ele perceberia que existem coisas mais interessantes, maiores e mais importantes que a sua vaidade. Mas como ele não se abre para essas intuições, para essas inspirações, é que prefere ficar com a vaidade, preso à vaidade, acorrentado à vaidade, numa vida vaidosa, onde contam apenas os interesses egoísticos. É assim que o mundo atual é, um mundo vaidoso, constituído por pessoas vaidosas. Eis o projeto, o modelo de vida que podemos denominar de modernidade ou pós-modernidade. Certamente o modelo de vida mais extravagante e mais vaidoso de toda a história da humanidade, porque existe apenas o plano mental ali. Existe apenas a mente fria, calculista, grosseira, estúpida, interesseira. Os interesses que estão por trás do mundo moderno são interesses baixíssimos, egoísticos, que não levam a nada, que não contribuem para o todo, que não contribuem para a harmonização e um estilo de vida pautado na ética. Este é o grande problema. Falta uma ética nos dias atuais. Qual a ética dos dias atuais? O sucesso, a riqueza, a projeção. Não que não se possa ter riqueza, conforme em vários vídeos eu já disse, a cada instante eu enfatizo isso. O problema não é a riqueza, não é o dinheiro, mas o problema é quando se busca apenas a riqueza, apenas o dinheiro, por causa da vaidade. E o vaidoso faz um péssimo uso do dinheiro e da riqueza, porque não possui dentro de si um estado de espírito equilibrado, não possui boas intuições, não possui inspirações construtivas que possam contribuir para a constituição de um corpo social mais saudável. É o que falta para esta humanidade se libertar da vaidade. E os vaidosos se preocupam apenas com a aparência, o sucesso externo, os bens materiais
que satisfaçam os prazeres. Isso é a vida pós-moderna, o grande culto à vaidade, o grande culto à complexidade, o grande culto à arrogância, o que por sua vez deixa as pessoas cada vez mais perplexas, sendo que elas próprias não sabem por que todos esses desajustes, porque estão apenas na mente, e a mente não reconhece os seus erros. A mente ela é cega. Se o ser humano não tiver a intuição dentro dele, não terá como descobrir os seus erros e os erros desta humanidade vaidosa que hoje padece por causa desta imensa vaidade global. Existe na mente das pessoas um sistema opressor que torna todos escravos, desde os mais ricos, das mais grandes corporações até os mais pobres e miseráveis, porque existe vaidade em praticamente todas as pessoas, por causa do excesso de mente. Onde a mente domina, a vaidade se estabelece, esmagando os bons sentimentos, as boas intuições e inviabilizando inspirações construtivas e agregadoras. E a vaidade é a pior coisa na vida de alguém. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!